ele escreve assim lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 9. O apóstolo Paulo diz assim, para os crentes: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ok? Os irmãos entenderam? Já? Sim, de cara? Não vou nem pregar então, vamos embora. Veja, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, para que não haja confusão, que esse aqui é um texto para os crentes, amém? Lá no 9 ele começa falando, porque nós somos cooperadores de Deus. Veja, nenhum ímpio é cooperador de Deus. Isso é um privilégio daqueles que se tornaram filhos, amém? Fala assim para alguém, você é um cooperador de Deus, amém? Deus te chamou para cooperar. Por que Deus te chamou para cooperar? Ele estava precisando de algum tipo de ajuda? Não, absolutamente, irmãos. A Bíblia fala que Deus não é servido por mãos humanas. Por isso, deixa eu dizer, quando você faz alguma coisa para Deus, quando você traz uma oferta, quando você se dedica à obra de Deus, você tem que ver isso como um tremendo de um privilégio, irmãos, porque Deus, Ele criou o universo apenas com a sua palavra. Imagina se Ele vai precisar da ajuda de algum de nós. Mas deixa eu dizer, esse é um privilégio dos filhos, amém? Então nós somos cooperadores. Agora isso é outra coisa também, né? Eu tenho filhos pequenos, se você já passou por essa experiência, né? E eu acredito que todo filho, ele quer ajudar o pai. É o prazer do filho, é poder ajudar e estar fazendo as coisas, né? Mas você sabe, às vezes a criança, quando é muito pequena, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Às vezes você ia fazer um negócio bem rápido, mas aí você, porque ela quer participar e você não quer deixá-la de fora, né? A obra se torna muito mais lenta por causa da, entre aspas, né? Da ajuda do filho. Você sabe, eu penso que somos nós na obra de Deus. Se Deus quisesse fazer essa obra sem nós, ia muito mais rápido. Mas você sabe, Ele é paciente, porque Ele nos ama. Sabe, Ele confiou a mim e a você, a sua obra. E por causa disso, a obra está muito lenta, irmãos. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus está esperando, né, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque Ele confiou a nós essa missão. Então, por causa disso, não pense você que é uma vantagem para Deus contar conosco. Muito pelo contrário. Ele faz isso por amor a nós. Mas não que Ele precise. Então, a primeira coisa é essa. Nós somos os cooperadores. Então, veja, é muito importante você entender que isso aqui está sendo escrito para os crentes. Você vai entender o porquê. Então, veja, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, né? E ele fala que o apóstolo, ele é como um arquiteto. O arquiteto é aquele que constrói. Então, o que o apóstolo Paulo estava construindo naqueles dias? Ele estava edificando igrejas. Amém? Agora, igreja, irmão, pelo amor de Deus, não é esse prédio aqui, tá? Quando você fala assim, vou para a igreja, você não vai, né, para a igreja. Eu vou à reunião da igreja, porque a igreja somos nós. Então, veja, é um prédio, mas não é um prédio físico, né? É essa vida em comunidade, a vida dos salvos, é a vida de Deus fluindo na comunhão dos santos, daqueles que foram salvos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que ele era um arquiteto e que ele estava edificando essas igrejas. Agora ele fala o seguinte, lá no 12, né? Que ninguém pode, no 10, pela graça de Deus que foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Qual que é o fundamento da vida cristã, irmãos? Jesus. Amém? A vida cristã começa
com Jesus. Lembra? Jesus estava andando com os seus discípulos e ele vira para os discípulos e fala assim: olha, quem estão dizendo que eu sou? Aí, olha, uns estão falando que você é o profeta Elias, outros estão dizendo que você é João Batista. E aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro, né, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, aquele que havia de vir, né? E aí Jesus fala: bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi a sua mente natural, não foi carne nem sangue quem te deu essa revelação, mas foi o Espírito do meu Pai. E sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Então veja, a igreja é edificada em cima da revelação de Cristo. Irmãos, não é sobre o conhecimento de Cristo. Você sabe, até o ímpio, todo mundo conhece Cristo, né? É difícil aqui na América você encontrar com alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Mas a questão que faz a diferença na vida das pessoas é a revelação. O que é que Cristo foi fazer? O que Cristo representa para você? Você sabe, o muçulmano, ele acredita em Cristo, mas Cristo como um profeta, não Jesus como profeta, né? Aliás, a palavra Christos, né, é o Redentor, é o Salvador. Então eles creem, não é o sobrenome de Jesus, tá, irmãos? Não tinha sobrenome naquela época, o sobrenome era Jesus, filho de Maria e filho de José. Aliás, Jesus era super comum na época dele, né? Mas o sobrenome não tinha, você falava assim: Jesus, filho de Maria, ou Jesus de Nazaré, por isso que ele era conhecido como Nazareno. Agora, Cristo, que a gente chama como se fosse quase o sobrenome de Jesus, significa, na verdade, Salvador. Então, crer em Jesus como o Cristo. Amém? O ímpio acredita em Jesus. Ele não tem a revelação de Jesus como o Cristo, como Salvador. Mas esse é o fundamento da igreja. Se não tiver esse fundamento, deixa eu dizer, pode ser qualquer coisa menos igreja. Amém? Porque a igreja que Jesus edifica é com base nesse fundamento. Foi ele quem falou para os seus discípulos, né, sobre essa revelação, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E o apóstolo Paulo agora, ele é o arquiteto. E ele está fazendo nada mais, nada menos do que isso. Ele fala o seguinte, né, eu como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Ok? Ou seja, eu preguei o evangelho. Então você passou pela experiência da vida cristã. Se você está sentado aqui, eu conheço a maioria aqui, amém? Eu creio que você já teve essa revelação, ou seja, a sua vida agora foi colocado um fundamento sobre ela. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia fala que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, o que acontece? Vem a tempestade, vem o vento e essa casa desmorona. Mas aquele que edifica sobre a rocha, e quem que é a rocha? É Cristo. A sua casa permanece. Eu quero dizer que nós somos daqueles que permanecem, daqueles que prevalecem. Você foi chamado para edificar uma obra prevalecente, amém? Então esse é o fundamento de todo aquele que se converte agora é Cristo, amém? Então Paulo ele diz que ele lançou o fundamento. Até aí está fácil, né? Sim ou não? Vou complicar agora para vocês, ok? Agora, o que nós precisamos entender, você sabe, se você for... Aliás, a gente às vezes vê o pessoal preparando para construir alguma coisa, às vezes ele já fecha com tapume, né? Aí já põe a placa do que vai ser, e aí parece, fica ali, ó, semanas, até às vezes meses, você não vê edificar nada. Mas quem entende sabe o que eles estão fazendo ali. O que eles estão fazendo? A fundação. A fundação você não enxerga, mas aí de repente, sobre aquela fundação, rapidamente se ergue um prédio. Veja, ninguém lança uma fundação se não for para edificar algo em cima. Os irmãos estão entendendo? Você prepara uma fundação e dependendo dessa fundação que você vai fazer, você vai edificar algo em cima. Eu nunca vi, a não ser obra onde o dinheiro acabou, né? O cara gastou todo o dinheiro fazendo a fundação e aí largou lá a fundação, né? Às vezes a gente vê alguns lugares, né, onde a pessoa, obrigado, prepara a fundação, mas não edifica. Mas veja, não era esse o objetivo. O objetivo da fundação é edificar algo em cima. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: olha, você foi agora colocado sobre a sua vida uma fundação, uma rocha, que é Cristo.
Mas o que poucos crentes consideram é que a partir de agora você precisa edificar algo. Os irmãos estão entendendo? A experiência de conversão, a experiência de revelação de quem é o Cristo e de que Ele é o Salvador, é uma experiência de entrada na vida cristã, e não uma experiência de ápice de vida cristã, sabe? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer a diferença na vida da igreja. Você sabe, aqueles que acham que o conhecimento de Cristo e a salvação é o ápice da vida cristã, é o último ponto, né? E infelizmente tem crente até hoje lutando para ser salvo, brigando para ser salvo, porque ele acha que fez alguma coisa errada ali e perdeu a salvação. Então a vida desse cara é um tremendo tormento. Ele está a vida inteira lutando para ser salvo, porque ele acha que a salvação é o fim e não o começo. E é nítido isso, irmãos. É nítido isso. Porque se a salvação é um fim, uma vez que você é salvo, o que você vai fazer? No domingo, convidar cantor para cantar na igreja. O que você vai fazer? Vamos para o show, vamos passear, vamos conhecer outras igrejas aí para ver o que está rolando na Crentolândia, né? Vamos ouvir cantor que faz piada, que pregador que fica contando piada. Por quê? A sua vida cristã já acabou. Se o objetivo era simplesmente alcançar a salvação, você não tem mais nada para fazer. Você vai ficar aqui só enrolando para chegar o dia, né? Ou ensaiando, né? Um coral, quem sabe, vou chegar lá diante de Deus, vamos cantar uma música bem bonita para Ele, né? Certo que os anjos não são muito afinados, né? Ou vou ficar treinando aqui um instrumento, ou vou ficar fazendo qualquer coisa, sabe? Infelizmente, muita gente que não tem revelação disso, está perdendo tempo, porque se você acha que a salvação é a única coisa para ser feita, irmãos, não tem, uma vez você é salvo, não há mais nada para fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação é o começo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, isso aqui é sobre a igreja, tá? Além do qual já está posto, que é Cristo. Então, igreja só é edificada sobre o fundamento de Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, né? E aí ele fala do edifício, né? No 13, a obra de cada um se manifestará. Ele fala aqui, veja cada um. Era lá no 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento, que é Cristo, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Então veja, Jesus é o fundamento, Jesus é a base. Agora, o que Deus requer de nós? Que nós edifiquemos. Entendeu? Jesus não é o telhado. Se fosse o telhado, seria a última coisa. Não, Jesus ele é o começo. E como eu falei, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, esse entendimento. Se Jesus ele é o começo, a segunda pergunta que você tem que fazer, como é que eu vou edificar, né? Eu sempre brinco com os irmãos aqui, quando a gente lê, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Efésios 2, né? Que fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando a gente fala assim, eu brinco com os irmãos assim, olha, Jesus, né, quando a gente vai evangelizar, a gente fala assim, Jesus morreu por você naquela cruz, né? A gente não fala isso, irmãos. Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus morreu por você. Qual que é o problema? Pode ser uma brincadeira semântica, mas quando a gente fala que Jesus morreu por você, a ideia é o seguinte, que eu estou edificando aqui um projeto pessoal, e eu tenho certeza que todos aqui têm um projeto pessoal. Se você está aqui nesse país é porque você sonha, você tem objetivos, ou whatever, onde você estiver, né, ouvindo essa mensagem, provavelmente você é alguém que sonha, que tem objetivos, você está edificando o seu projeto. E quando eu falo Jesus morreu por você, dá a entender o quê? Jesus morreu para me ajudar, morreu pelo meu projeto, né? Então, e é essa a ideia, infelizmente, que muitos têm. Muitos procuram Jesus não porque eles estão interessados em aderir ao projeto de edificação de Jesus, mas eles estão interessados em que Jesus venha ajudá-los no projeto deles. Não é assim que a gente aprendeu? A gente define as coisas na nossa vida e aí a gente pede para Jesus abençoar. Já te ocorreu em orar antes de fazer o projeto?
eu decidi trocar de casa. Aí você muda. Aí, Jesus, por favor, me ajuda agora a pagar essas contas aqui e tal, e a fazer tudo funcionar. Não, já te ocorreu de orar antes? Deus, será que é para eu mudar de casa? Ou será que, qual casa? Mostra para mim qual é a casa que o Senhor tem. A mesma coisa do trabalho. Será que a gente às vezes ora, Jesus, me ajuda nesse trabalho aqui. Já te ocorreu de orar antes de pegar o trabalho? Jesus, será que é esse o trabalho que o Senhor quer? Será que é isso que eu devo fazer? Né? Eu estava conversando com o irmão agora há pouco aqui no café, ele falando como que as coisas parece que se encaixaram na vida dele, e parece que tudo foi fluindo, porque é um projeto de Deus. Aquilo que é projeto de Deus, irmãos, a gente não precisa fazer muito esforço para acontecer, Deus já preparou. Por isso a oração inteligente é antes de tomar as decisões, porque o projeto é dele. Mas quando eu falo, Jesus morreu por você, qual que é o problema? Né? Eu não estou precisando de mais alguém para me ajudar aqui. E a gente ora desse jeito, né? Fala, Jesus, me ajuda aqui com esse negócio. Jesus, você tomou as decisões, o projeto é teu, você tem a planta, você está edificando o que você quer. Aí você fala, Jesus, vem me ajudar aqui, vem me ajudar, Jesus, a fazer. Deixa eu dizer, não é isso. Por isso que eu não gosto de falar, Jesus morreu por você. A maneira correta é, Jesus morreu para você. A Érica lembrou, né? Quem já está mais tempo comigo. Jesus morreu para você. Mas por quê? Para mim. Porque Deus tinha um projeto para você. Então Jesus morreu para que você tivesse condições de viver o projeto de Deus. Porque sem Jesus você não teria condições. Projeto é só para filho. Cooperador é só filho. Mas a Bíblia fala que uma vez que o homem pecou, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas a Bíblia fala, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele morre para que você seja restaurado à condição de filho e tenha condições de cumprir o propósito de Deus. Veja se Jesus morreu para ficar dentro apenas dos nossos planos pequenos. E veja, irmãos, não tem nada contra você mudar de casa, nada que você tenha um emprego bom, que você viva bem. Eu sou fã disso aí, irmãos. Tem uns que fazem voto de pobreza, eu fiz voto de riqueza. Eu acho muito importante. Mas Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para te dar muito mais do que isso. Jesus morreu para te dar vida em abundância. Deixa eu já te dizer, não existe vida em abundância sem dinheiro, e não existe vida em abundância sem saúde. Mas isso é muito pouco. Deus quer te dar muito mais do que dinheiro e saúde. Deus quer te dar completude de vida. Porque eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas não têm abundância de vida. Conheço pessoas que têm saúde, mas não têm realização, não têm uma vida de completude, uma vida de realização, uma vida de prazer. Então veja, isso é óbvio que é indispensável, ter dinheiro e saúde, mas isso é muito pouco perto daquilo que Jesus quer te dar. Jesus quer te dar um propósito de vida, é um propósito eterno, quer que você seja cooperador de Deus, amém? Amém. Os irmãos estão comigo? Amém. Glória a Deus, está silencioso, é o frio. Então veja, Paulo lança o fundamento, ou seja, ele pregou o evangelho, mas agora é assim, né? Como aqueles games de TV, liga o relógio e ele fala assim, valendo! Vamos ver o que você vai fazer a partir de agora. E sabe, o que é interessante é o seguinte, que muitas pessoas simplesmente ignoram aquilo que elas deveriam estar fazendo, ou continuam vivendo o seu próprio projeto, né? É como aquelas pessoas e a Bíblia, né? A Bíblia fala que tudo ali que está na Bíblia é para nossa instrução. Aquele povo que era escravo lá no Egito, né? Deus tira, porque Deus não queria que eles fossem escravos. Mas o problema não é você ser tirado do Egito. O problema hoje é tirar o Egito de dentro de você. Porque tem irmão que quer ser próspero, amém? Mas ele quer ser próspero para gastar no Egito, para continuar com o estilo de vida egípcio. Não sei se os irmãos estão entendendo essa ilustração que eu estou. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivi lá no Brasil, e hoje eu entendo por que eu ouvi aquilo. Eu não advogava na área de direito de família, mas não sei por que razão eu estava num seminário de direito de família lá no Brasil,
E um juiz estava contando, né, de uma situação que ele era o juiz da vara de família, e eles acompanham nessa questão de guarda de filhos. E era uma pessoa, e ali junto ao cartório daquele juiz servia uma assistente social que fazia visita para essas famílias, né, que eram assistidas pela vara de infância. E ela trazia os relatórios sociais, né? E aí tinha uma família muito pobre que ela foi visitar, era só a mãe e os filhos, e essa pessoa, elas viviam, acho que em situação de rua, e havia ganho uma casa, essas casas habitacionais, né? Que é mais ou menos assim, um quarto, uma sala e uma cozinha e nada mais. E aí essa assistente social foi lá visitar e trouxe o relatório para o juiz, né? Essa pessoa, ela viveu a vida inteira na rua, ela não sabia como viver numa casa, né? E aí, você sabe, essas casas, ela vem assim, mal vem a parede, o teto, mas não tem as torneiras, não tem o assento do vaso, tem só o vaso sanitário. E essa assistente social, chegando lá, pediu para ir ao banheiro da casa. E aí, no lugar onde era a pia, a mulher havia colocado terra e plantado, feito um jardinzinho ali, plantado uma cebolinha, alguma coisa, né? E a assistente social não entendeu aquilo, mas aí foi conversar com a pessoa. Essa pessoa, ela não conhecia banheiro, ela fazia as necessidades do lado de fora da casa, no quintal. E ela achou que aquilo ali, porque não tinha torneira, ela não tinha entendido, né? Achou que ali era um vaso de planta, e ela achava que o vaso era o poço de água. Tomara que ninguém tenha tomado café nessa casa. Mas assim, é um exemplo, irmãos, de pessoa que recebeu algo, mas não conseguiu reconhecer. Onde que eu quero chegar com isso? Da mesma forma como, se você vê a história do povo hebreu lá no Egito, né, aquilo ali aponta para a nossa vida, quando nós ainda... O que o Egito aponta? Aponta para o mundo, aponta para as pessoas que não conhecem a Deus, que são escravas de um sistema mundanista. E o objetivo de Deus não é apenas nos tirar de dentro desse sistema, e obviamente hoje não é mais um lugar geográfico, mas é tirar esse sistema de dentro da gente. Sob o problema de que, se você não entender, não mudar, e a Bíblia fala que para que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você continuar pensando como escravo, em outras palavras, como as pessoas desse mundo que não conhecem a Deus, você pode receber tudo de Deus e não vai reconhecer, você não vai estar apto a desfrutar as coisas que Deus tem para você. Então eu já estou aqui desenvolvendo uma das coisas para você já entender. Se Cristo é o fundamento, Cristo ele é a porta de entrada, mas Ele não é o fim, Ele não é o teto, Ele é o fundamento. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer durante a nossa caminhada cristã é poder entender e compreender as coisas. A Bíblia fala: transformai as vossas mentes pela renovação do Evangelho, para que experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se você não tiver mente renovada, você não vai enxergar as oportunidades que Deus vai colocar na sua vida. Você vai ser um crente, você vai ter o fundamento, mas não vai haver nada construído sobre esse fundamento. Você vive como qualquer pessoa no mundo, você vive como ímpio, com os mesmos medos, com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas, com os mesmos pecados, com os mesmos defeitos, porque você não entendeu que Jesus é a porta de entrada, é o início de uma caminhada cristã. E eu conheço um par de crentes que vive desse jeito. Por quê? Não contaram para ele, ou simplesmente ele achou que não tinha que fazer nada, achou que era automático, né? Tinha assim: você vai nessa igreja de crente, vão fazer lavagem cerebral. Antes fosse, irmão, lavagem cerebral, né? Você vinha com a mente toda poluída, cheia de besteira lá do mundo, e de repente a gente dava um clique aqui, virava, e você virava. Mas não é assim. Não é lavagem cerebral, é uma cooperação. Deus vai trabalhar com a sua mente. Você vai cooperar com o Espírito Santo na sua edificação, num processo que nós chamamos de salvação da alma. Os alunos do cursão
Não preciso perguntar, né? A alma, nós somos corpo, alma e espírito. Espírito é a parte nossa que estava mortificada e agora onde habita o Espírito Santo. Mas a alma é a nossa psique, a nossa mente, sede das nossas vontades e emoções, do nosso raciocínio. Então, quando a Bíblia fala que adianta salvar o mundo inteiro e perder a sua alma, não está falando de você ir para o inferno necessariamente, mas está falando de você ter uma mente saudável. Né? Você sabe, quando o homem pecou, ele foi afetado nesses 3 níveis. O espírito do homem se tornou mortificado. Né? Deus falou para o homem, se você comer desse fruto, você vai morrer. O que morreu ali foi o espírito do homem. O homem deixou de ter contato com Deus. Mas a mente do homem começou a ser uma mente distorcida, uma mente caída. A primeira coisa que o homem faz é correr, se esconder de Deus. Uma mente de acusação, uma mente de medo. Sabe, essa ainda é a ideia de muitos ímpios. Você sabe, muita gente não vem para a igreja porque ele tem medo de Deus. Mas isso é uma mente distorcida. E o nosso corpo também. Nosso corpo envelhece, se comer muita picanha engorda, tomar Coca-Cola. Nosso corpo, né, tem doenças. Esse é o resultado do pecado no nosso corpo. Mas o que Deus propõe aqui para nós no dia de hoje é uma edificação. Edificação da nossa caminhada cristã. Então, como eu li aqui, Efésios 2:10 fala assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja, ninguém aqui se torna crente por causa de obras. Amém? A salvação é de graça. Lá em Efésios 1, né? De graça, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus, não, eu fui salvo porque eu mereci. Não, a salvação, ela é de graça. Ou seja, o fundamento é de graça. Amém? Você é um terreno, você liga lá na companhia, eu quero que ponha o fundamento aqui no meu terreno. Eles vão lá e põem de graça. Jesus Cristo vem de graça. O fundamento é de graça. Amém? Fala assim, o fundamento é de graça. Para ser salvo, você precisa só do fundamento. Amém? O fundamento é de graça, você recebeu. Agora, a partir de agora, freguês. A partir de agora, o que o apóstolo Paulo fala? Veja cada um como edifica. Amém? Eu me lembrei de uma história que eu contei nessas aulas agora, né? De uma pessoa, um homem riquíssimo, e aí uma pessoa, um rapaz, olha, meu sonho era estudar lá em Harvard. E aí esse homem, um homem muito rico, ele já era alguém muito conhecido, né? Ele era um doador. Você sabe aqui as grandes fortunas, né? As pessoas fazem generosas doações. E ele fala assim, olha, tá vendo esse rapaz aqui? Eu me agradei dele e eu resolvi dar para ele uma bolsa de estudos. Eu quero que ele estude de graça aqui em Harvard. O tempo que ele quiser, ele pode estudar aqui, por tempo que quiser. Então veja, essa é a salvação. Amém? Essa é a salvação. Agora, se ele vai se formar ou não, depende de quem? Dele. Não tem como. O senhor rico fala, agora eu quero que você passe ele e dá um diploma. Não, não é assim que funciona. O máximo que aquele senhor pode fazer é o quê? É pagar para ele poder estudar. Jesus, ele pagou para que você fosse salvo. Jesus te equipou com todas as condições para que você pudesse desfrutar daquilo que Deus preparou. Mas agora, se vai ou não, depende de você. E aí está a diferença, irmãos. Por que nós temos crentes que são bem-sucedidos e crentes que são mal-sucedidos? O Deus é o mesmo, a salvação é a mesma, as condições são as mesmas, mas a resposta é pessoal. Porque senão estaria todo mundo na mesma condição, sim ou não? Todo mundo estaria bem financeiramente, todo mundo estaria maduro emocionalmente, todo mundo estaria, né, muito bem se fosse igual. Não, mas isso depende da resposta pessoal de cada um. Veja bem, cada um como edifica. E aí o apóstolo Paulo, ele continua, ele fala, olha, então agora você está edificando, ok? Agora todo mundo está edificando, amém? Fala assim, eu estou edificando.
Agora lá no 12 então. Então se alguém sobre, verso 12, se alguém sobre esse fundamento, agora nós vamos começar a construir esse edifício. Deixa eu dizer, quer queira ou quer não, você está edificando. Ah, mas eu não quero edificar. Não, você já está edificando. Não querer edificar também é uma posição, né? Aquelas pessoas que falam, eu não gosto de falar de política. Bem, se abster de falar de política também é uma posição política. Você não tem, não é opcional. A sua história está sendo escrita a partir de agora. Amém? Então o apóstolo Paulo fala agora, olha, essa história que você está edificando, você pode construir um edifício de ouro. Amém? Ouro é caro pra caramba. Tá o quê? $2.000 a onça Troy, né? Um pedacinho desse tamaninho. Ouro é caro, não é fácil de achar. Mas você pode edificar com prata. Ok? Caro também, né? Você pode edificar com pedras preciosas. Eu estou lendo a Bíblia, tá, irmãos? Lá no 12. Mas você também pode edificar com madeira. Mais barato, né? Você pode edificar com palha. Você pode edificar com feno. Você pode. Amém? Parece a história dos 3 porquinhos, né? Madeira, palha e feno. O apóstolo Paulo diz que você pode, porque, veja, você não, o que não é opcional é o seguinte, você não tem escolha, você querendo ou não, você está edificando. Agora, o que significa isso aplicado para a nossa vida cristã, irmãos? Isso fala de preço. Isso fala da sua disposição em investir nas coisas do reino dos céus. Amém? Então, por exemplo, o que pode ser edificar com ouro? Tem pessoas que pagam muito caro para ser cristãos. E eu estou dizendo, quando eu falo caro, irmão, nada daquilo que a gente não chega nem perto. Ah, pastor, você largou sua vida lá no Brasil. Não, isso aí é fichinha. Eu conheci um irmão que ele era missionário no Níger. Não é Nigéria, é Níger. Nigéria é pobre, Níger é miserável. É o primo pobre da Nigéria. Quando eu não conhecia o Níger. Eu achava que era Nigéria em inglês. Não, mas é Níger, é vizinho da Nigéria. Eu fui olhar no Google Maps, a capital deve ter umas 5 ruas asfaltadas, o país. É gente muito pobre. E ele conseguiu comprar um terreno para a igreja, murou, porque é um país muçulmano, e o pessoal joga pedra lá enquanto está tendo culto. Né? Aliás, se os irmãos viram o pastor Luiz na viagem lá para o Paquistão, com segurança com metralhadora, porque lá os muçulmanos, eles perseguem. E aí esse amigo estava mostrando as fotos lá da igreja, e aquele, né, o muro que ele fez, o portão, e do lado de fora umas barracas, tipo essa que a gente usa para acampar. Eu falei, mas isso aí é a casa das pessoas? Porque eu já vi algo assim no Brasil, tipo favela. Ele falou, não, isso não é a casa. Isso aí são as pessoas que se convertem e a família é expulsa de casa. E elas não têm para onde ir. E elas não conhecem ninguém. E elas vêm e montam uma barraca aqui do lado da igreja. A hora que a gente abre a porta, eles vêm ouvir o evangelho, eles vêm escutar de Jesus, eles vêm louvar, eles vêm adorar. Acabou o culto, eles fecham e voltam ali para a barraquinha delas. Elas não têm para onde ir. Porque nem emprego eles dão para quem é cristão. Eu pergunto, uma pessoa que toma uma decisão dessa, está edificando com palha ou está edificando com ouro? Custa muito. Custa muito, irmãos. Né? Talvez ir para um culto para a gente é fácil. Eu já ouvi testemunhos lá de tribos na África que a pessoa anda 3 horas para poder ir para o culto. É mais fácil vir de carro ou é mais fácil andar 3 horas a pé? Então veja, não estou dizendo que a gente tem que andar a pé, irmãos. Amém? Cada cultura tem o seu desafio. Mas onde que é o problema? É a sua disposição em se gastar para que você possa ter a vida cristã. Irmãos, não tenham dúvida, esses alunos aqui decidiram pagar um preço para obter conhecimento e revelação da palavra de Deus. Pode não ser o preço daquele que anda 3 horas por semana lá para assistir um culto, mas de alguma forma, uma vez por semana, eles têm que parar o que eles estão fazendo, têm que escutar esse que vos fala aqui,
tem que meditar a respeito da aula, tem que preparar uma resposta, sabe? E isso vai se traduzir numa edificação valorosa do que aquele que pensa assim, tem que ir para o culto, meu Deus do céu, está frio hoje, né? Hoje eu não vou. Estou dizendo que quem não veio é isso. Mas você sabe, edificar com palha, edificar com madeira, com feno, né? Fazendo uma interpretação, significa o quê? Aquelas pessoas que não querem ter o mínimo esforço para poder viver a vida cristã. Ok. It's up to you. É você quem escolhe, como eu falei. E eu não estou falando aqui de salvação, irmão. A salvação é de graça. Como eu falei, para estudar nessa escola, você já tem uma bolsa, você está salvo, você está pago. Agora eu estou dizendo daqueles que decidem andar a segunda milha, daqueles que decidiram edificar de uma forma diferente, irmãos. Amém? Por que isso é importante? Onde que está a importância disso? Eu vou pegar agora um outro texto que está lá, na segunda carta que o apóstolo, na primeira ele mandou advertência, tá? Na primeira ele falou que você pode edificar. Mas na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para os coríntios, lá no capítulo 5, 10, ele conta uma outra coisa que talvez eles não sabiam. Ele diz assim, porque todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, por bem ou por mal. Bem, então veja, como eu falei, isso aqui Paulo está escrevendo para os crentes, amém? Então o tribunal, nunca confunda o tribunal de Cristo com o tribunal do grande trono branco, que é o tribunal de condenação, onde Deus vai condenar o ímpio, vai condenar o diabo, vai condenar os anjos caídos. Não, esse é o tribunal de Cristo, é um tribunal para os crentes, onde os crentes vão prestar contas para quem? Para o seu Senhor. Lembra que Jesus é Senhor e Salvador. Então veja, para Deus nós somos filhos, amém? Mas para Jesus nós somos servos. Jesus é nosso Senhor, Ele nos comprou, amém? Até isso é bom, irmão, sabia? Como que é? Lá no Brasil tem um ditado assim, patrão rico, empregado remediado. Nunca ouviu? Denunciei minha idade aqui, né? Bem, mas você sabe que até isso é segurança para nós, irmãos, porque quem comprou a sua salvação não abre mão de você. Jesus não vai abrir mão de você, não vai deixar você se perder, Ele faz questão de você. Você foi comprado por um bom preço, mas agora você é um servo, e como servo, você presta contas para o seu Senhor. Então, voltando aqui no texto inicial que eu estou usando aqui, né, olha o que fala lá no verso 13, né, no 12. Por se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. A versão que eu pus aí, o dia está em minúsculo, mas na versão Almeida, que é a versão mais fiel, o dia está em D maiúsculo, ou seja, que dia é esse? É o dia do tribunal de Cristo, ou seja, a maneira como você edificou, você vai chegar diante de Jesus e vai falar, está aqui a casinha que eu construí, Jesus. Né? Vamos continuar lendo aqui. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu não sei se isso aqui é literal ou não, mas vamos supor que fosse literal, né? Usando o exemplo da madeira, feno, e do ouro, da prata e das pedras preciosas. Então, cada um chega lá com a sua obra, e aí vem o fogo. Jesus manda o fogo. Se é fogo, se é ouro, vai ficar mais puro. Se é prata, vai purificar mais ainda. Se são pedras preciosas, vão se tornar puríssimas. Mas aquela grande obra, aquele grande movimento, já viu? Lugares são só movimento, é gente para cá, e aquele grande volume. Se for palha, não vai sobrar nada. Se for madeira, vai sobrar muito pouco. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos edificar, mas que
A maneira como nós edificamos vai determinar algo. Ele continua: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, vai receber uma recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja, a maneira como você escolhe definir a sua vida hoje, o preço que você está disposto a pagar para construir a sua vida cristã, vai chegar um momento em que o nosso Senhor vai checar com você. Agora, por que Jesus ele vai checar com você? Ele não está interessado no seu trabalho, ele está interessado em você. Ele está interessado em saber se você é alguém que foi diligente, se você foi alguém que se dedicou às coisas do céu. E se assim você o fez, se você edificou com ouro, se você edificou com pratas e pedras preciosas, em outras palavras, se você deu valor para aquilo que era de Deus, você vai ser galardoado, você vai receber recompensa. Ah, não, sabe como é, né, pastor? É vida na América, muito corrida, não tinha tempo para nada. De vez em quando eu aparecia lá no culto. Bem, provavelmente você vai ser tratado de uma forma distinta daqueles que vão ser recompensados. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, que nós é quem decidimos. Como eu falei, a salvação ela é igual para todos. Mas a caminhada cristã, quem vai estabelecer o preço é você. Eu lembro de uma pessoa, não tem muito tempo, falou: ah, pastor, achei uma igreja aqui perto de casa, vou ficar por aqui mesmo. O que essa pessoa está falando? Não vale a pena. Não vale a pena talvez dirigir por mais 10 minutos, não vale a pena gastar o meu combustível. A pessoa está procurando comodidade. Amém, amém. A escolha é sua, somos nós quem decidimos. Mas eu quero estar entre aqueles que edificam com ouro. Para mim isso aqui vale muito, irmãos. Como eu falei, o preço ele é individual. Às vezes o que é barato para um pode ser muito caro para outro. Às vezes o que é caro para outro pode ser barato para um. Às vezes o irmão tem facilidade em pregar, então isso para ele não é caro. Mas a dificuldade do irmão é fazer outra coisa. Cada um sabe o seu preço. Mas a questão é o quanto você está disposto a fazer pela obra de Deus. E aí, rapidamente, eu vou concluir aqui, porque o tempo já deu. Eu coloquei 3 níveis de envolvimento, 3 tipos de obra, onde nós podemos edificar a nossa vida cristã. E eu vou começar pelo mais simples de todos aqui, que é contribuindo. Você sabe, quando a gente fala financeiramente falando de dinheiro, irmãos, é só dinheiro. Não precisa do seu tempo, não precisa do seu desgaste emocional, não precisa de você se capacitar. A maneira mais simples de você fazer parte da obra de Deus é contribuindo. Ah, pastor, mas a igreja, pelo que eu estou sabendo aí, vai muito bem financeiramente. De fato vai, irmãos. Mas a gente pode fazer muita coisa também. A gente está querendo comprar uma van, a gente está querendo edificar um outro prédio aqui atrás. Veja, se todos contribuírem, a gente vai fazer muito mais. Mas essa é a maneira mais simples, Lá em Atos 9:36, fala de Dorcas, que era uma mulher que costurava, E a Bíblia fala que as suas obras e esmolas, ela era conhecida pelas suas obras que fazia, ou seja, ela costurava para poder ajudar os discípulos, para costurar. Provavelmente era uma mulher na cultura judaica, ela não podia viajar, ela não podia pregar o evangelho, ela tinha muito pouco a fazer, mas ela contribuía através da obra. Essa é a maneira mais simples de você fazer a obra de Deus. Se você não está disposto, se você não quer de alguma outra maneira, pelo menos isso. Mas a segunda maneira é envolvendo-se na célula, envolvendo-se no culto, Mais na célula, irmão. Por que na célula? Na célula, no culto aqui, os irmãos aí, eu estou falando aqui há um tempão,
não tem muito o que fazer. Nós temos, é claro, coisas antes, coisas depois, mas na célula você pode convidar pessoas, você pode abençoar os irmãos ali, você pode edificar, cuidar de pessoas, ligar para os seus irmãos, você pode servir ao seu líder, você pode servir a sua igreja no culto, você pode ajudar de diversas formas aqui, irmãos. Acredite em mim, tem muita coisa para fazer. Apesar de nós não sermos uma igreja muito grande ainda, existem muitas coisas que você pode fazer. E talvez num nível maior ainda, seria evangelizando e discipulando. Porque Jesus, ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Né? Talvez esse seja um dos níveis mais altos de envolvimento, quando você sai a anunciar o evangelho, né? Você mesmo se dedica a isso, né? Ou liderando uma célula, discipulando pessoas, né? Ou seja, você está cuidando, né, dos interesses do reino dos céus. Mas veja, todas essas são formas de nós nos envolvermos, né, com o trabalho e com a obra. Não importa o nível. Aliás, uma outra coisa também, você pode intercambiar entre esses níveis. Houve um tempo em que eu não podia me dedicar à igreja, eu simplesmente contribuía. Depois eu tinha mais tempo, eu comecei a me envolver nas coisas durante o culto, comecei a ajudar, e por fim, né, estou onde estou, me tornei um pastor. Nunca foi um projeto de vida meu, mas você não precisa começar correndo uma maratona, você não precisa começar fazendo grandes coisas. Nós começamos fazendo poucas coisas, fazendo coisas que estão ao nosso alcance, mas o que conta é o nosso desejo. Eu não sei se para você, talvez contribuir seja algo muito difícil, se isso para você é ouro, ou talvez seja feno, seja palha. Né? Jesus, certa vez, ele fala que ele sentou-se do lado do gasofilácio para ver como que as pessoas ofertavam. Né? E olha, não era o valor, ele falou que a oferta mais valiosa foi uma viúva que deu 2 moedas. E tinha pessoas que davam altas somas, mas por quê? Aqueles que davam altas somas, na verdade, estavam dando madeira, feno, palha, estava dando das sobras. Jesus disse isso. Mas aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Para ela aquilo foi ouro. Os irmãos estão entendendo? A questão é o quanto a obra vale para você. O quanto isso representa. Será que vale a pena? Será que vale a pena se dedicar a sua vida por essa causa? Se você disse sim, eu quero dizer que você vai ser tremendamente recompensado. Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Existem crentes, mas existem mártires. Pessoas que edificam com a sua vida. Provavelmente todos nós aqui somos fruto de missionários que entregaram as suas vidas lá no começo do século XX, lá no Brasil. Que deixaram suas famílias, deixaram seu conforto. Irmãos, eu falei isso aqui, em 1900, Londres já tinha metrô. O Brasil não tinha nem luz. Missionários ingleses que deixaram o conforto lá, para ir poder semear a palavra no Brasil. Pessoas que enxergaram ouro na obra de Deus. Que para elas valia tudo. Sabe, que cada um de nós possa medir isso aí. E que Deus traga revelação, irmãos. Uma das chaves do reino, estou concluindo. Jesus conta numa parábola, ele fala, olha, o reino dos céus é como uma pessoa que descobriu uma pedra muito preciosa num campo. Ele volta para sua casa, vende tudo que tem e compra aquela mina, compra aquela terra. Veja, ele não fez isso porque ele achou bonita aquela terra. Ele fez isso porque ele enxergou algo que ninguém tinha enxergado. Ele tinha uma motivação. Eu quero dizer, irmãos, que não é errado esperar por uma recompensa. Mas eu peço que o Senhor te mostre essa recompensa. Eu peço que o Senhor te dê revelação do quanto vale a pena servir a Ele.
quanto vale a pena você se dedicar, pagar um preço de ouro, né? Como esses missionários que foram para o Brasil, hoje é fácil vir para cá, para a América, né? Tem internet, tem WhatsApp, mas é claro que tem um custo, mas que esse custo nunca seja alto, à medida que você enxerga o tesouro que está reservado para nós. Amém?